Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero meditar alguns parágrafos da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, a segunda parte, a que foi pregada à noite, aonde Mombrana continua os seus comentários baseado naquela carta que o Espírito Santo lhe ordenou que escrevesse e foi colocada dentro da era de Pérgamo. O grande segredo da concepção da palavra através de Maria. Maria, um tipo perfeito da verdadeira igreja aqui no tempo do fim. Maria, uma virgem. Veja, Mateus 25, ouvimos o anúncio, aí vem o esposo. Veja, 10 virgens se levantaram. 5 delas eram prudentes. Veja, ele veio buscar uma virgem para a palavra. O que significa isso? Significa um povo que creu na palavra de Deus da maneira como ela está escrita e da maneira como ela foi manifestada através das profecias para esse dia que nós estamos vivendo. Porque um pedaço da verdade está na literatura, a outra parte estava no ministério do sétimo anjo. Então, uma virgem, porque ela não vai misturar seus próprios pensamentos, ou tradições, ou teologia, ou opinião de quem quer que seja com a palavra. Por isso é que ela é chamada de uma virgem, porque a grande revelação que essa mensagem nos trouxe foi que quando Eva misturou a palavra de Deus com a sabedoria humana, ela hibridou a palavra e o resultado disso foi um filho híbrido. E com a hibridação veio a morte. Por isso que ainda temos os nossos serviços fúnebres, os cortejos fúnebres. Por isso o homem ainda está indo para a sepultura, porque lá em Gênesis, veja, a palavra foi misturada com sabedoria humana. Então Deus teria uma igreja eleita, predestinada, pré-conhecida, desenhada, planejada por Deus, a exemplo de Jesus. Jesus, uma semente, palavra falada. A verdadeira igreja, também uma palavra falada. Essa igreja verdadeira foi eleita e predestinada para viver única e exclusivamente de fé no que está escrito, fé nessa mensagem revelada, nessa mensagem manifestada. Esse é o grande segredo, debaixo dos 7 trovões, debaixo dos 7 selos. Veja, que cada eleito, primeiramente, estava nos pensamentos de Deus, e eles foram ordenados para serem colocados aqui, no tempo do fim, no Éden de Satanás, exatamente no tempo em que haveria uma igreja enganada pelo mundo, exatamente no tempo da era de Laodiceia, uma igreja que colocou a palavra para fora e colocou em seu lugar credos, dogmas, modernismo, mundanismo e assim por diante. A Bíblia fala que Jesus estava batendo a porta da igreja de Laodiceia, ou seja, a palavra foi colocada para fora e amontoaram para si doutores, homens que fazem gracinha no púlpito, fazem o povo rir, contam suas piadas, contam suas histórias. A pregação foi substituída por fábulas e histórias motivacionais, psicólogos trabalhando a mente do povo para criar emoções, a ponto de que o povo pentecostal se valeu, se cercou de tudo que é tipo de emoção. Os demônios entraram e começaram a imitar, veja, e deram mais importância às experiências, às sensações e emoções do que à revelação da palavra, sendo que em lugar nenhum da Bíblia está escrito que Deus edificaria a sua igreja em cima de emoções. Ele a edificaria em cima da revelação. Então veja, Maria, veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria, ou seja, a semente da mulher que seria concebida pela fé, veja, e seria manifestada pelo poder da palavra falada. Esse é o projeto original, esse é o plano escriturístico, e por isso então aqui agora Deus envia o seu profeta, a boca de Deus,
Veja, Deus coloca um H-A-M em seu nome, 7 letras. Veja, é agora a palavra falada. Veja, Deus mesmo, o Espírito Santo, operando através do seu profeta, falando a palavra e trazendo os filhos prometidos, bem aqui nesse tempo, no Éden de Satanás. Uma igreja que Deus provaria que ela não é como Eva do passado, quando Eva abandonou a palavra e tomou a sabedoria humana. Então aqui Deus teria um povo que abandonaria a sabedoria humana e tomaria a palavra. Veja, e viveria de fé na palavra, porque disse o profeta na mensagem, o Éden satânico. Deus tinha um acerto de contas com o diabo. Veja, para cumprir a segunda parte de Isaías 61, verso 2, o dia da vingança. Veja, ele estaria aqui, em carne humana, escrevendo nas tábuas de carne do nosso coração a sua palavra, e nos fazendo viver a palavra, nos fazendo andar em seus caminhos, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10. Veja, agora a palavra escrita nas tábuas de carne, atrás desse véu de pele humana, lá dentro do coração, uma igreja que poderia viver daquilo que está escrito, de toda a palavra. Então temos um exemplo aqui em Lucas capítulo 1, em Maria, Virgem Maria, um tipo perfeito da igreja, virgem para esse tempo. Vou repetir, virgem porque ela não conhece nada além da palavra. Ela não quer saber, ela não quer tomar conhecimento, ela não quer se valer de nada. Ela quer exclusivamente viver de fé na palavra. Então veja, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, veja, virgem, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ali estava Deus confirmando o pacto que ele fez com Davi, que um de seus filhos se sentaria no trono eternamente. Por isso Jesus tinha que nascer da linhagem de Davi. Essa é a profecia. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Veja, o anjo veio abrir o mistério selado, o livro da vida de Maria, porque o anjo, veja, disse o seu nome. Como ele sabia que era o nome, que o nome dela era Maria? Veja, o anjo estava revelando o mistério que envolvia a vida de Maria, o que estava escrito dela no livro. Por isso, em Efésios 1, verso 9, nós temos a seguinte escritura: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. É o plano de Deus, mostrar para cada um de nós qual o plano que Deus tem com a nossa vida. Nós não queremos fazer planos e depois pedir para que Deus abençoe. Nós queremos que Deus coloque em nosso coração qual é o plano dele para a nossa vida. Veja, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Tudo em nossa vida, nessa era efesiana, de acordo com o profeta, uma era de graça, comparando Efésios com Josué, uma era de graça, nos colocando na terra da promessa, na terra que ele nos predestinou, dentro do plano original, provido, estabelecido por Deus, como uma herança para cada filho dele. Veja, graça, e eis que em teu ventre conceberás, veja, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja, a primeira vez que esse nome foi pronunciado. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então o profeta da mensagem, a palavra falada é a semente original, falando desse mistério que diz respeito a cada um de nós. Veja, um anjo veio a Maria, um anjo também veio a nós, o 7º anjo. A palavra do anjo é a palavra falada para se materializar no ventre da Virgem, a igreja que não conhece credo, opinião, interpretação. Ela tomará a palavra todas as vezes, porque ela tem a mente de Cristo
e ela sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então, parágrafo 58, agora observe, a verdadeira noiva, aleluia, haverá uma, porque ela é predestinada. Ela não quer se denominar, porque ela é predestinada, e ela não tem de se preocupar a respeito de alguma denominação, ela já está predestinada para tomar o lugar. Veja, eu quero que você capte isso agora e não falhe. Você está pronto? Diga amém, diz o profeta. A congregação responde amém. Quando Cristo vier a sua noiva, ou para a sua noiva, ela será uma virgem como Maria foi. Pois Deus não trará Cristo através do ventre de uma prostituta, nem mesmo Ele trará a noiva. Ele não pode trazer sua palavra através de uma prostituta de sua palavra. Essas palavras são horríveis, mas isso é o que a Bíblia diz. Estou dizendo o que ela diz. A gente está citando Apocalipse 13, Apocalipse 17, todo o sistema religioso, Apocalipse 3, a era da Odisseia, tudo está prostituído, tudo está misturado com dogmas, tradições, interpretações, coisas humanas. Agora, a verdadeira noiva, como Maria, terá um ventre virgem para a noiva da palavra, que é Cristo. Veja, quando Cristo, a palavra, vier para a noiva, ela será o mesmo que Ele é, uma virgem através da palavra. Eu espero que isso penetre, irmão Neville. Veja, eu espero que você entenda. Veja, o que era Ele? Palavra, a palavra de Deus. Sobre suas vestes ele tinha um nome escrito, a palavra de Deus. Apocalipse 19. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é Deus e Deus é a palavra. E quando sua noiva vier, ela será o mesmo produto que Ele é, virgem. Essa é a primeira vez que Ele vem para o casamento. Por isso Mateus 25 anuncia a chegada do marido. Por isso Efésios fala do casamento, Cristo, a igreja. Grande é esse mistério, diz Paulo. Pertenceu Cristo a uma denominação? Pertenceu a Jeová? Nem mesmo sua noiva pertence. Ela é parte dele, ela não precisa de nenhum dogma, ela não tem nenhum, ela será absolutamente virgem. Como? Pela palavra, amém? Ela pontuará cada palavra que Deus disser com um amém. Ou seja, feito a mim conforme a tua palavra, amém. Isso quer dizer amém. Oh, que coisa, aí está você pontuando a palavra de Deus. Veja, tem um ventre virgem, de onde sairá? Um ventre virgem, a palavra. Essa é a igreja predestinada, assim como Maria foi guardada antes que José chegasse. Veja o que diz o profeta. Quando Adão chegou a sua esposa, lá em Gênesis, ela estava grávida, ela havia feito algo, ela havia misturado, ela simplesmente hibridou um filho e ele morreu. Mas quando José chegou a sua noiva, ela estava grávida com a vida, grávida do Espírito Santo. A igreja pentecostal moderna não pôde esperar que o filho aparecesse em cena, o filho ressuscitado, de acordo com a profecia. Ela se cercou de tradições, de emoções, ela buscou todo tipo de sensação, e o diabo a enganou com sensações, como Eva estava atrás de sensações, o diabo a enganou com as sensações. É onde o povo pentecostal vive, atrás de sensações, atrás de emoções. Se eles não sentem emoções e arrepios, eles não sentem que Deus está presente. Por quê? Foram enganados pelo diabo. Essa aqui é a verdade. Então veja, a esposa de Adão, melhor, a noiva de Adão, quando Adão, antes que eles se juntassem, exatamente como José e Maria, exatamente como Cristo e a igreja agora, não vê você isso? E antes que eles se juntassem, Adão e Eva, ela estava grávida com a semente corrupta da serpente. E quando Adão chegou a sua esposa, ele a encontrou grávida da morte. Morte? Como? Espiritualmente e fisicamente morto. Mas quando José, o humano, chegou a sua esposa, oh glória, ela estava grávida com a vida. Veja, a palavra de Deus feita carne. Quando Adão chegou, veja, trazendo de volta aquela palavra falada, trazendo de volta aquela palavra de Deus, que era a palavra que veio através de um ventre humano. Amém? Deus o fará de todos os modos. Ele falou, isso tem que ser assim. Oh glória, amém? Ele é o nosso Deus. Oh, isto é rico. Irmão, se você puder dissolver isso, se você puder alcançar isso, essa é a grande revelação dessa mensagem. A palavra falada, que saiu da boca dos 7 anjos. Veja, a voz era dele, mas por trás, quem estava falando? O segundo Adão. O Mamanda não é o segundo Adão, tira da sua cabeça. Cristo é o segundo Adão. E ele veio falar os filhos totais para estarem de pé nesse dia.
Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.